obrigada, muito bom estar em sua companhia. Seja muito bem-vindo. Começamos aí mais uma quarta-feira debatendo sobre um tema muito interessante, gente. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre a fala e o desenvolvimento na criança. Pois é. Você sabe o que é considerado atraso? Quando esse atraso é preocupante? Quando é a hora de você, de fato, buscar ajuda e onde buscar? Se você achou o tema desse programa interessante, que pode interessar alguém que você conheça, te lembro que nós estamos em transmissão ao vivo também pelo nosso site, hittv.com.br. Ou seja, vai até lá, compartilha o link para que essa pessoa tenha acesso e fique por dentro desse nosso assunto. Hoje nós temos o quê? Temos enquete no ar? Temos sim, temos enquete rolando no Instagram, no @consulta-ao-doutor. Diretor, coloca, por favor, a enquete que está ali à espera de quem nos assiste. Principal consequência do atraso na fala das crianças: dificuldade de socialização, problemas de aprendizagem ou prejuízos na confiança e autoestima. Qual dessas alternativas você acha que é a mais impactante, a que mais acontece com as crianças que sofrem aí de atraso na fala? Bom, pais e mães, tios e tias, avós e avós, professores, educadores, pessoas que trabalham direto, em contato direto com as crianças. Vocês sabiam que o desenvolvimento da fala dos seus pequenos pode oferecer pistas valiosíssimas sobre o seu crescimento e o seu bem-estar? Pois é, convidamos você a esse programa especial que vai desvendar aí os mistérios do atraso na fala e como ele pode se relacionar com o autismo e também com outras questões. Te lembro, gente, que nosso canal de transmissão já está aberto, o canal que a gente usa para se comunicar. Se você tiver qualquer pergunta, se você tiver qualquer sugestão, comentário, participa aqui do nosso bate-papo. É só mandar a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. Não deixe de mandar a sua dúvida, que eu vou agora apresentar os nossos especialistas, os nossos doutores dessa tarde. Recebo e apresento a vocês a psicóloga Eliana Rosito. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Dana, pelo convite, né? Obrigada a todos, né, que se interessam por esse assunto. E obrigado pelo estar com o nosso colega aqui também. Pois é, a gente vai começar aqui esse bate-papo. Apresento a vocês também o fonoaudiólogo, Dr. Matheus Rodrigues da Silva. Muito obrigada pela sua presença também. Obrigado, Dani, pelo convite. Eu espero que seja uma tarde muito maravilhosa, de muito conhecimento. Pois é, vamos aí desvendar essas questões que, com certeza, vocês recebem muitas procuras de papais e mamães querendo entender um pouco sobre seus pequenos, naquela ânsia de como eu posso ajudá-los, isso é normal, até quando? Então, eu já vou começar com a pergunta básica. Quando é considerado atraso de fala? Em qual idade que a criança não fala e aquilo sim é considerado de fato preocupante? Sim. Doutor Matheus. A partir do que tem hoje na literatura, a partir de 1 ano e meio, já se espera-se que a criança já consiga produzir algumas palavras. Então, palavras soltas, nomeação de itens de que ela tem interesse, pedir por água, um papá, nomear itens que ela gosta, como bola, nomear mamá, papá. E a partir dos 2 anos, já fica evidente, caso ocorra algum atraso de linguagem, a não produção frasal, porque a partir dos 2 anos de idade, espera-se que a criança consiga produzir frases com até 2 palavras. Quero esse, quero outro, não quero, né? Então, 1 ano e meio para falar palavras esporádicas, daquilo, obviamente, que mais interessa, e 2 anos, então, para ela começar a formular frases. Exato. Tá. Dentro da literatura, é isso que se convém atualmente. Entendi. E aí, essas frases, por exemplo, ainda desconexas. Com quantos anos que ela formula uma frase com sentido, falando tudo bonitinho, tudo certinho? Isso depois dos 2 anos, entre os 2 anos e meio a 3 anos, mas também a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento individual de cada criança, né? Então, além do que tem da literatura, é o que a gente utiliza hoje dentro dos consultórios, né? Mas na avaliação individual também é muito importante que a gente leve em consideração tudo isso que a criança apresenta da sua individualidade no processo de aquisição e desenvolvimento de linguagem. Perfeito. Isso que o Dr. Marcos estava apontando para a gente é mais ou menos o que eles chamam aí de marcos do desenvolvimento, que são idades medianas, uma média de idades onde determinados avanços tendem a acontecer, mas isso daí, obviamente, não é uma regra, não é verdade? E aí eu queria entender, aos olhos da psicologia, como que se desenvolve a fala na criança.
Gente, tem muitas coisas envolvidas, né? Tá. Então, assim, lógico, a criança ela começa a balbuciar algumas coisas, não palavras, né? A partir dos 4 meses de idade. E aí você vê a criança soltando sons, né? E esses sons, ela é captada pelo cérebro para poder fazer o caminho da linguagem. Porque a linguagem não é a fala, a linguagem é o que se apresenta para a gente transformar em fala. E aí, assim, tem todo um processo cerebral para isso, né? Então, assim, tem a linguagem, tem o processo, tem os projetos. Então, são fases que o cérebro vão captando para isso, né? Agora, e outra, assim, como ela é estimulada, essa criança, né? Também tem os estímulos dessa criança, né? Como é que ela está sendo estimulada? Ela está sendo muito estimulada, exageradamente estimulada? Ela está sendo pouco estimulada? Né? E vai muito, como o doutor falou, de criança para criança. Tem crianças, como você falou, né? Você começou a falar com 7 meses. Minha filha falava com 9. O meu filho falou com 2 anos e 3 meses. Então, assim, esse tipo de... Queria entender, desculpa te interromper, mas você teve, então, um filho que teve um tempo de fala completamente diferente, né? Filhos com tempos de fala diferentes. Completamente diferentes. E como que foi para você como mãe? Assim, o primeiro filho entender foi... esse tempo. Então, o que acontece? Foi assim, o primeiro filho foi o que demorou mais para falar. Ah, tá. Então, eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, porque, assim, aí eu fui entender... Porque eu fui procurar, né? Porque você sabe que os pais são ansiosos, né? Sim, e o psicólogo é ansioso também, não é verdade? Assim, no sentido de desenvolvimento, de preocupação. Como eu posso ajudar, de que forma eu posso auxiliar. E aí eu fui ver o que era. E assim, o desenvolvimento dele estava muito relacionado a mim. Porque tudo que ele apontava, eu já falava. Ah, Então, eu falava por ele. facilitando. Então, eu tive um auxílio com o fono, inclusive, para me informar que o que eu estava fazendo não era adequado para ele. E era por isso que ele não estava falando com 2 anos e 3 meses, né? Então, eu estava adiantando para ele. Olha a genética aí, né? Passando para o filho. Agora, a menina não. Aí você já estava escolada. Já estava escolada. E aí, assim, já tinha o outro, né? Já tinha outras atividades. Então, ela, muito bonitinha, 9 meses, ela chamava o cachorro, petaqueca. Com 9 meses ela fazia isso. Então, é um desenvolvimento de cada pessoa, sim, né? E você acredita que ela foi, inclusive, estimulada pelo irmão? Eu acredito que sim, né? Porque ele já era maiorzinho, né? E ele já conversava com ela, né? Do jeitinho dele, né? Então, acho que isso são estímulos, né? Tá. Então, vai depender muito de como a criança é estimulada. Às vezes, ela é estimulada muito e por um excesso de estímulo também pode haver um bloqueio aí considerável, né? Porque a criança não consegue processar, projetar esses estímulos todos. Então, tem essa questão aí. E olha que bacana, gente, da Eliana. Ela viveu na pele essa situação e ela foi buscar informação e, além de informação, o amparo de um profissional que ajudou ela, então, a lidar e a como estimular a sua própria cria, né, o seu filho. Sim. E aí, então, você buscou um fonoaudiólogo. Aí eu queria entender com você, doutor Matheus, assim que uma mãe bate em seu consultório buscando a sua ajuda, olha, meu filho, minha filha está com alguma dificuldade, como que funciona esse processo, então, para você tentar identificar como que você vai ajudar aquela criança, o que ela tem de fato? Certo. Inicialmente, é sempre bom a gente fazer uma boa anamnese. Uma anamnese é a coleta de dados, é conseguir trazer de como está esse contexto de casa, como é que foi o desenvolvimento da concepção até o nascimento dessa criança e o que motivou essa família, essa mãe ou esse responsável a buscar um fonoaudiólogo. Então, só as primeiras perguntas que a gente faz por que você buscou o fonoaudiólogo? Né? Porque como que você, como visão como pai,
buscou uma ajuda profissional. Então, dentro do consultório, a primeira coisa que nós fazemos é essa anamnese, essa coleta de dados, para que a gente possa reunir no maior número de informações sobre o que pode estar envolvido dentro desse atraso. Então, se é um atraso referente à visão da família, ou é um atraso que pode estar relacionado com algum outro tipo de comorbidade, né? Como nós vamos discutir mais para frente, alguns outros que podem estar relacionados ao atraso de linguagem. Então, é muito importante também que dentro desse processo a gente vai fazendo os encaixes. Então, a primeira coisa a se pensar é nas questões auditivas, né? Então, a primeira pergunta a criança ela consegue ouvir adequadamente, ela segue as instruções que você dá para ela consegue fazer os pedidos de forma independente. Então, depois que a gente tem essa coleta com a família, aí sim parte para a visão com a criança, com a aplicação de protocolos específicos da área. Então, vamos focar primeiro nessa questão auditiva. Quais são os tipos e os motivos desse problema auditivo, a gente pode chamar assim? Sim. É muito difícil ocorrer durante a prática clínica uma criança chegar com um atraso de linguagem e depois nós descobrimos que foi algo auditivo. Porque durante esse processo, antes de chegar no fonoaudiólogo, tem um acompanhamento médico com o pediatra, o neuropediatra. Então, o médico já solicita esses exames para descartar essa primeira possibilidade. Então, antes de chegar no fonoaudiólogo, a família já vai ter acesso, o médico já vai solicitar o exame que nós chamamos de audiometria, né? Dependendo da idade da criança também, tem um outro exame que chamamos BERA, que de potenciais evocados, né? Que com as crianças de até 2 anos de idade, são muito pequenininhas, não fica na cabine. Eu ia te perguntar, é fácil fazer esses exames, a audiometria, por exemplo, numa criança tão pequena? Não é fácil. Não é tão fácil. Não é tão fácil assim. Estratégias. Porque imagina, é uma cabine, é um quadrado fechado, acusticamente, tem uma janelinha onde a criança vai ver. Então, as crianças não estão tão familiarizadas com esse tipo de ambiente. Então, é comum que o médico tende a optar por um exame que nós chamamos de BERA, que é o potenciais evocados, que é feito dentro de âmbito hospitalar, porque precisa de uma sedação dependendo da criança. E aí, os limiares auditivos são medidos através de eletrodos. Entendi. Né? Então, esse exame também consegue apontar se a criança possui ou não algum tipo de alteração auditiva. Descartando essa possibilidade, nós partimos para outras alterações também. Entendi. Ele estava comentando sobre essa questão da família. E quando a gente falou anteriormente, a gente meio que pontuou só a questão do estímulo. Mas de que forma a família impacta na fala da criança? E pergunta assim numa questão, às vezes, até emocional. Assim, é muito... Mais uma vez, é muito subjetivo, porque cada um absorve de uma forma. Cada pessoa, cada ser absorve de uma forma. Então, assim, a gente não pode generalizar. Sim. Né? Às vezes, uma família que é disfuncional, né? A criança não tem tantos... tem problemas. Às vezes, outra família disfuncional, a criança tem problema na fala. Né? Famílias que são muito exigentes com as crianças. Fica quieta, sabe? Limita, já desde pequeno, desde muito cedo, né? Não tem muita paciência com o choro da criança. Enfim, uma série de questões aí que já vai limitando. Então, isso a criança já não consegue se comunicar. Então, ela trava essa questão, né? Dá um trauma, né? Da criança. Mas isso aí, no atraso de fala, é importante, acontece. Mas o atraso de fala vem muito relacionado a questões realmente... Quando é um atraso de fala, vem muito relacionado com a comorbidade, como ele falou. Então, assim, eu acredito assim, o que acontece? Quando existe um atraso de fala... é perceptível, porque numa família disfuncional, eles não estão muito atentos a isso. Sim. E então, precisa isso ter passa muita despercebido. sensibilidade, estar muito atento ao bebê para você detectar que aquilo não está normal, que aquilo está estranho e ele precisa de ajuda. Então, assim, aí você tem... Eu estou falando de família no sentido, assim, de uma coisa muito extrema, né? Estou falando então, assim, não tem, às vezes, a pessoa não tem
os pais não conseguem, isso não é disfuncional, tá? Às vezes os pais não estão muito presentes porque estão trabalhando fora, tem outra pessoa que cuida, né? Não que eles não sejam atentos, mas a maior parte do tempo eles não passam com a criança por conta de afazeres. Então, isso aí acaba às vezes passando despercebido. Né? E a gente tem aí uma questão muito interessante, né? Os meninos, né, doutor? Os meninos, eles são... é mais fácil você... Mais falantes? Eu não sei, eu acho, as meninas são mais falantes, mas Tá. a atenção é mais voltada para eles porque eles são mais agitados, né? Então, as meninas já costumam, né, ser mais... não quietas, mas assim, com menos potencial não, mas assim, com menos validação de expressão. Vamos assim dizer, né? Nós, mulheres, somos assim. E os meninos já são mais validados a ter as expressões, né? Então, a gente tem esse... Então, as preocupações... Quando ela é menina, é assim mesmo, ela é quietinha... não, o menino... Não, ele é, né? Não é assim que a sociedade geralmente traduz. Então, é por isso. Temos, gente, pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, coloca a pergunta na tela. Da Esther Ferreira, de Ribeirão Preto. Esther, antes de mais nada, agradeço demais a sua participação. Enviou aí uma mensagenzinha pra gente. Boa tarde a todos, boa tarde para você também. Até quando é normal meu filho de 5 anos falar errado depois da cirurgia da língua? Frenectomia. Doutor Matheus, primeiro explica pra gente que cirurgia é essa, para que todos estejamos aí na mesma página, e aí você responde então a Esther. A frenectomia é uma cirurgia que é feita pode ser um médico ou um ortodontista, que nós chamamos um PIC, no freio da língua. É uma região abaixo da língua que é uma musculatura que pode prender a língua. É uma alteração que a criança já nasce com ela, então por isso é importante também uma avaliação do teste da linguinha assim ao nascimento da criança, porque esse freio que nós chamamos de freio da língua é uma pelezinha que fica atrás e abaixo da língua que pode prender a movimentação da língua durante, principalmente, a fala, mas ela atrapalha principalmente no processo de alimentação. Né? Então, normalmente é indicado essa cirurgia quando tem um prejuízo não somente na parte de deglutição, de alimentação, mas também na parte da fala. Então, com a pergunta que ela fez, é importante que ela busque um fonoaudiólogo para que ele possa realizar uma avaliação e, assim, possa dar uma resposta muito mais fidedigna à relação da frenectomia com o atraso de linguagem, com a alteração que ele tem dos fonemas, das palavrinhas ou de algumas coisas que ele não consegue produzir, né? Porque pode estar relacionado à frenectomia, não é tão comum, mas pode estar relacionado à frenectomia. Então, aquela musculatura estava numa determinada posição e agora foi feita a cirurgia, soltou mais a linguinha e a musculatura ela ainda tende a manter aquela mesma posição antiga. Ainda demanda uma adaptação. Uma adaptação, inclusive. Exatamente. Então, durante esse processo, tanto depois, o antes e o depois da cirurgia de frenectomia, é importante que tenha um acompanhamento fonoaudiológico. Muito bacana. Doutor, vamos começar a falar sobre apraxia de fala. Nome estranho. O que é isso? Explica pra gente. E quando que as mamães e os papais devem suspeitar de um distúrbio como esse? Certo. A apraxia de fala ela é uma alteração motora da fala, porque vamos distribuir a fala assim. A fala tem um planejamento, que é uma área que nós chamamos de área de Wernicke, dentro do cérebro, fica na área parietal. Essa área é responsável pelo planejamento da linguagem. Tá. A área que é responsável pela execução motora da fala, chamada área de Broca. Né? Então, quando a criança um indivíduo ele possui o diagnóstico de apraxia, eu tenho uma alteração da parte motora da fala, que é a área de Broca. Ou seja, eu tenho um planejamento linguístico, eu consigo compreender ordens, eu entendo o contexto, eu consigo entender tudo o que está acontecendo. No entanto, quando eu vou produzir a minha resposta motora da fala, eu não consigo. Então, eu tenho essa alteração, que normalmente na apraxia é a ausência da fala. Então, uma criança ela pode ter, você pode pedir para ela nomear algum item, por exemplo, uma bola,
Ela sabe que aquilo é bola, ela sabe a função da bola, mas ela não consegue falar bola, porque o planejamento motor da fala está prejudicado com alguma alteração. Então, dentro dos casos de apraxia, é muito comum que a criança ela não consiga desenvolver a fala. Então, acontece muito isso em crianças que afeta diretamente o estado psicológico daquela criança. Porque eu entendo tudo o que está passando, eu quero falar com meu coleguinha não me entende, eu me frustro, aí a criança tende a regredir nesse processo de aquisição, porque eu falo menos, porque eu sei, se eu falar, não vou ser entendido, né? Então, dentro do contexto também social, essa criança tem um prejuízo. Então, é muito importante também que dentro desses quadros de apraxia, tudo com uma avaliação multiprofissional adequada, que envolva o fonoaudiólogo, o médico neurologista, para que possa também determinar a causa e o tratamento para a apraxia. Atualmente, dentro da fonoaudiologia, tem-se uma convenção de um tratamento voltado específico para a apraxia, que dentro do que a gente trabalha hoje, que são o treino motor da fala. Tá. Né? São exercícios. São exercícios que você vai dar feedback tátil para a musculatura da fala. Né? Dentro do contexto de apraxia, nós temos várias outras vertentes também de trabalho, mas é muito importante que quanto mais cedo for diagnosticado, essa criança, esse indivíduo, ele possa ter um acompanhamento fonoaudiológico de uma equipe multidisciplinar. E aí, com um acompanhamento como esse, ele consegue melhorar a condição dele de fala? Certo. Sim, porque dentro de uma das terapias de tratamento e de acompanhamento fonoaudiológico é o PROMPT, né? Que é um método de trabalho para, como eu falei, o feedback tátil da musculatura. É um modo de trabalho. Mas, depois do início das terapias com PROMPT ou qualquer outra terapia que a criança ou o profissional ele for seguir lá com a apraxia, ele tende a diminuir e a criança tende a evoluir. Por quê? Dentro da apraxia eu tenho um prejuízo motor, eu não tenho um prejuízo cognitivo, eu não tenho um prejuízo de planejamento de linguagem. Porque, lembremos, toda a linguagem dessa criança está preservada, né? Eu não tenho a parte motora da fala, eu não consigo produzir a fala. A partir do momento que aquela criança consegue, o fonoaudiólogo, ele consegue propiciar meios para que essa criança possa verbalizar, possa falar, tende a ter uma evolução muito grande depois do início das sessões. Muito bacana. E aí, doutora Eliana, eu vou te perguntar uma coisa, porque ele passou um pouco por essa questão da frustração da criança que tenta se comunicar, não consegue ser entendida, e aí falou sobre essas questões emocionais. Quais são as questões emocionais que batem numa criança e qual é a importância de ajudar e de que forma ajudar uma criança como essa? Bom, quando chega, primeiro que tem que ser uma equipe multidisciplinar. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu penso que o psicólogo sozinho não resolve absolutamente nada, principalmente... Assim como o fonoaudiólogo sozinho também não conseguiria ajudar, conseguiria ajudar em grande parte, mas não no todo. Então, assim, a gente tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Tá. E essa equipe multidisciplinar inclui os cuidadores. Então, assim, quando você fala em incluir os cuidadores, né, que são os pais, os avós, enfim, a própria babá, eles precisam todos estar muito bem afinados, não só com o diagnóstico e as práticas, os exercícios, tudo do fonoaudiólogo, porém, eles têm que também cuidar da questão emocional, como você falou. Então, como é que é isso? Não pode tratar esta criança como se ela tivesse uma bola sozinha, né, de uma bolha, né? E também precisa incluí-la, porque a própria pessoa, como você mesmo falou no começo, às vezes os pais têm uma resistência, têm um preconceito. Olha, o meu filho não vai ser aceito, o meu filho não sei o quê. Às vezes os outros amiguinhos até aceitam, não é? Mas os pais, os cuidadores, não aceitam, né? Eu acho que aí você tem que cuidar não só dessa questão, mas da questão dos pais. Então, quando você fala em ajudar com a psicologia, né, você vai cuidar dessa criança, incluindo ela e orientando os pais, dependendo da idade, como ela vai ser trabalhada. Então, assim, não potencializar o que não é bom
e informar para ela o que está acontecendo. Eu acho que é importante ela saber que existe, não falando com essas palavras, porque a criança é pequena, né? Mas assim, uma dificuldade de qualquer forma, mas na linguagem dela, da idade dela, né? Mas que isso é super superável, né? E estar presente. E o papel do psicólogo é esse, é estar junto. E junto com... Gente, eu trabalho muito com a questão do multidisciplinar com os profissionais que acolhem, porque eu acho que a gente tem que se... Para tratar uma pessoa, uma criança, enfim, você tem que se juntar, dar as mãos, para poder fazer com que aquela pessoa se desenvolva, porque esse é o intuito, né? Sim. De incluir lá onde ela tem que estar. Então, e são trabalhos assim, quando a criança é pequena, é trabalho de pessoas, quando ela não consegue se inserir, porque ela fica muitas vezes retraída, ela começa a ficar tímida, ela começa a se isolar, né? Então, também você não pode... Não, você tem que ir, não é assim que funciona, né? Você tem que... não tem que falar para a criança que ela tem que ir, ela tem que enfrentar. Não é ela que tem que fazer isso. Mostrar o caminho por onde ela pode... Você tem que estar junto, caminhando com essas questões, né? E isso é fundamental para que, inclusive, até o trabalho do fonoaudiólogo tenha um sucesso muito maior. Muito maior. Temos pergunta da nossa audiência, produção? Então, vamos ver, antes do intervalo, a pergunta da Dai. Ela é de Franco da Rocha. Muito obrigada, Dai, pela sua participação. Na verdade, o dela é um relato. Tive minha primeira filha e ela não falava direito e eu, como mãe de primeira viagem, dava tudo na mão dela e não esperava ela falar. Agora tivemos um diagnóstico F70. Agora o segundo filho foi totalmente diferente. Ele começou a falar bem cedo, fizemos até o teste auditivo e agora ela já fala bem melhor. Eu vou, gente, levantar um pouquinho rapidamente para dar um recadinho a você que me assiste, mas eu vou deixar vocês com a fala da doutora Eliana, porque acho que o relato é muito parecido com o seu. Ela teve também uma filha antes e depois o processo foi um pouco mais difícil, depois foi um pouco mais facilitado, então eu queria que você comentasse o relato que ela trouxe aqui pra gente, de mulher para mulher, né? De mãe para mãe, antes de tudo. É assim, realmente... Pode olhar aqui para a câmera 3. Tá. É assim, realmente, né, eu tive essa experiência, né, estava comentando aqui que eu tive essa experiência com meu filho mais velho. Eu dava tudo para ele antes de pedir qualquer coisa, eu já dava. Então, se ele levantava o bracinho perto da pia da cozinha, eu achava que era água. Se ele levantava o bracinho perto de algum lugar, eu achava que era o brinquedo. E isso realmente atrasou a fala dele, no sentido de eu ser... muito proativa, vamos dizer assim, né? Mãe de primeira viagem como você, fazer esse tipo de coisa. E aí eu fui procurar um fonoaudiólogo, falei com o pediatra, obviamente, e fui procurar o fono para ver se tinha alguma questão com a fala. E realmente não era ele, era eu. E aí a gente tomou outro tipo de atitude. Ele me ensinou várias coisas, outros processos, como é que eu tinha que lidar com isso. Agora, minha filha, como eu falei agora há pouco, ela falou com 9 meses. Né? Ela falava assim, chamava o cachorro, porque ele incentivava, estimulava. Então, acho que isso é importante, a ansiedade dos pais, dos cuidadores, pode haver, sim, essa questão ele não precisava falar, ele entendia tudo, mas não precisava falar, né? Então, acho que é isso que, esse é o relato que eu dei, e que bom que ela já voltou, está tudo bem, né? Acabou essa ansiedade já do primeiro filho. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Se você chegou agora, estamos batendo um papo riquíssimo sobre a relação entre a fala e o desenvolvimento da criança. Se você conhece alguém a quem esse assunto, esse bate-papo vai ser interessante,
corre lá e compartilha o nosso link. Estamos em transmissão ao vivo pelo site hittv.com.br. Trago aqui a nossa enquete mais uma vez, afinal de contas, o tempo está acabando, então corre lá no nosso Instagram, Consulta ao Doutor, que nós estamos aguardando a sua participação para trazer aqui para os nossos especialistas. Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Principal consequência do atraso na fala das crianças, na sua opinião, pode gerar uma dificuldade aí de socialização dessa criança, problemas de aprendizagem seríssimo, problema na escola e, claro, impactando no futuro dessa criança, ou prejuízos na confiança e também na autoestima. Entra lá e clica na opção que você considera a mais impactante na sua opinião. É claro, o bate-papo, gente, se você chegou agora, está acontecendo aqui com a psicóloga Eliana Rosito e também com o fonoaudiólogo, Dr. Matheus Rodrigues da Silva. Sejam muito bem-vindos a esse segundo bloco. Obrigado. Pessoal, vamos então de pergunta da nossa audiência. A audiência está bastante participativa, portanto, o diretor pergunta na tela. Jandira de Junqueirópolis, certo? Falei correto? Está um pouquinho distante para mim, mas estou de lente, acho que eu consegui ler de longe. Boa tarde a todos, boa tarde também para você, Jandira. Meu neto tem 3 anos, fala errado e bem enrolado, porém ele é muito esperto. Como que eu posso incentivar a fala? Vamos lá, quem responde a Jandira primeiro, porque acho que os dois podem ajudar aqui a Jandira a traçar em uma rota. Vamos começar pelo Dr. Matheus. O primeiro passo, antes de tudo, é buscar um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga que possa realizar um acompanhamento com essa criança, né? Mas, enquanto isso, a família pode estar estimulando a criança, nomeando os itens para ela. Por quê? A gente primeiro precisa elucidar a razão causa dessas alterações. Tá? Por isso é importante um acompanhamento profissional. A partir do momento que você elucida, a família também pode participar do processo terapêutico, nomeando, falando da altura do olho do olhar da criança, pedindo para ela nomear da forma dela aquele item, pedindo para ela apontar, pedir o brinquedo ou o item. Se for, por exemplo, o relato fala que é de uma alteração que fala muito enrolado, né? Então, isso pode ser N coisas dentro do setting terapêutico, né? Então, é muito importante também que a gente não sobrecarregue essa criança sobre, fala assim, tá errado, olha, não é assim que fala, é assado. Não, é muito importante também que a gente possa validar a fala que essa criança apresente. Por quê? Porque a partir do momento que você valida a fala dessa criança, ele sente mais vontade de falar. Isso auxilia muito no processo terapêutico, porque a criança se sente mais confiante em nomear as coisas, em buscar, em falar, né? Então, também nomear os itens para ela da forma correta, apontando para a boca, essa é a bola, você quer a água. Então, não exigir que ela produza da forma como você solicitou, mas que ela se sinta mais confiante em produzir também da forma como a criança produz. Do jeitinho dela, do jeitinho dela. Tem a questão do estimular, mas tem que também tomar muito cuidado para você não parecer que você está criticando, por exemplo, não é? Com certeza. O doutor falou, é excelente, a fala dentro é perfeita. Porque senão você fica julgando, criticando, e aí você vai colocando essa criança num lugar de afastamento, né? Começa a ficar retraída. Então, ele falou brilhantemente, nomear os objetos, nomear o que a criança está falando, mas não criticar. Não é assim como ele falou, não é assim que fala. Nossa, jamais usar um adjetivo como assim, você é burro, não aprendeu ainda. Né? Tomar muito cuidado. A gente, assim, é muito comum isso, né? A gente vê, inclusive, em todos os lugares que a gente sai, não é só isso, não é só na fala, mas, assim, dar adjetivos muito pesados, né? Então, isso acaba fazendo com que a criança se retraia. E aí, para você retomar isso, se for um atraso de fala, ou que a criança está falando errado, porque ela escutou alguém falar, porque a gente tem mania também, né? Bebê, que é tetê. Esse é um clássico. Né? Então, assim, a gente reduz, né? Faz uma redução nas palavras, né? E aí, quando a criança começa a falar dessa forma e cresce,
Aí a gente fala, não pode falar desse jeito, não é verdade? Não é assim que tem que falar, agora você tem que falar direito. Não, como agora? Ela não tem essa maturidade para saber o que era antes, o que era agora, esse tempo, Era essa tão questão bonitinho, temporal. tão bem né? aceito antes, por que agora não? Então, assim, pode ser que o neto dela, ela tem essa questão e, assim, as pessoas falarem muito, como é que se fala, reduzirem as palavras, né? E aí a criança começa a falar que a gente chama de tip-tat, né? Que esse ti-ti-ti, né? E aí ele fala errado, porque trata o neto, né? Né, vovó? Nós, vovós, né? Então, assim, a gente quer fazer de tudo para agradar. Então, pode ser isso. Mas é muito importante que você, por favor, procure um fono, procure um pediatra que te encaminhe, um neuropsicólogo. E assim, conforme vai tendo os diagnósticos, né? Aí ela vai podendo saber o que ela pode fazer. Mas ajudar foi como ele falou mesmo, né? Nomear as coisas, vai brincar com a criança. Olha, é a bola, muito importante, o fono faz muito isso, né? A bola, né? A ponta, né? Para o formato da boca, o som, né? A produção do som. É importante, para ver se é realmente um distúrbio, né, da fala ou realmente é o ambiente mesmo. Procurar um especialista para entender de Sim, fato. Só com pegando um certeza. gancho sobre essa questão do nhonhô, do tetê, do não sei o quê. A minha sobrinha, quando ela era pequenininha, ela falava que nem o Cebolinha. E eu achava aquilo a coisa mais linda. Estimulava ela, inclusive. Olha só, eu aqui me abrindo, contando que eu não deveria ter feito, não é verdade? Mas eu achava linda. Ela cantava, a dona Lanha subiu pela parede. E assim, a mãe ficava extremamente brava comigo. Afinal de contas, o que eu deveria fazer era, de fato, estimular qual era a forma correta dela dizer. Então, portanto, titios... Vovós, o bonitinho, né? vovós, o bonitinho não é bacana, né? A gente precisa saber que o nosso papel é ensinar, auxiliar, andar junto com as nossas crianças. Pessoal, temos mais uma pergunta da nossa audiência. Por favor, pergunta na tela. Valdirene Alves, de Itaúna, Minas Gerais. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Excelente tarde para você também. Meu sobrinho é autista e está com 4 anos e somente resmunga alto. Ele vai falar ainda? Quais exercícios podemos fazer para que ele consiga se desenvolver? Quem começa respondendo a Valdirene? Pode ser. Pode ir, doutor Matheus. Como já possui um diagnóstico de autismo fechado, Tá. ela já falou, meu neto já é autista, né, e tem 4 anos, é muito importante também que o atraso de linguagem ele é uma das características do autismo, mas não é a principal e não somente essa é o fator diagnosticante para o autismo, né? Então, para que você possa também estimular a fala dentro de uma criança que possui um transtorno do neurodesenvolvimento, que um deles é o TEA, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Porque dentro do TEA, eu tenho não somente o atraso de fala, mas eu tenho um atraso do neurodesenvolvimento. Tenho outras habilidades, outros desenvolvimento, atraso motor, atraso de fala, atraso cognitivo, onde, se eu tratar somente aquele atraso de fala, outros déficits também permanecerão. Então, é muito importante também que essa família esteja com acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento com médico, neurologista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, para que essa equipe possa orientar essa família da melhor forma como estimular essa criança. Porque quando a gente fala de autista, cada criança tem uma característica de evolução e de como você pode estimular. Porque eu posso falar que, faça dessa forma, mas da forma como para essa criança pode não ser adequada. Porque dentro do TEA eu tenho uma variedade de sinais, sintomas e uma variedade de características individuais daquelas crianças. Então, tem crianças que vão aceitar um toque físico dentro do diagnóstico, tem crianças que não vão. Tem crianças que vão olhar para você, tem crianças que não vão. Tem crianças que vão conseguir nomear alguns itens, tem outras que não. Então, é muito importante Tem toda uma também abordagem específica. específica para essa família e para essa criança. Muito bacana, Elaine. Fala pra gente um pouquinho, aproveitando, respondendo a pergunta da Valdirene, como ajudar a essa criança, né? Ao sobrinho dela. Então, é assim, quando você tem um diagnóstico de autismo, Tá.
Primeiro precisa saber o grau, né? Eu acho que assim, não dá para a gente generalizar. Então, como é que esse diagnóstico foi fechado? Por quem ele foi fechado? Porque isso é importante também, né? Agora há pouco a gente teve aí um diagnóstico de um atraso do F10, que não era isso. Era só a mãe que não estava estimulando, estava se precipitando, né, a ajudar. Então, é muito importante a gente saber que esse diagnóstico seja fechado por alguém realmente que não só um profissional, mas todos os outros profissionais, porque às vezes um profissional, ele às vezes depende do outro. Por exemplo, do fonoaudiólogo, quando você tem algum transtorno, que a gente vai chamar de transtorno, né? O TEA é um transtorno, você tem... Então, qual é o grau disso? Então, vai para o neuropsicólogo para ver como é que vai ser feito, qual vai ser a forma que vai se agir com essa criança, né? Tem 4 anos, então, assim, como ele bem disse, né? O que acontece? Ele consegue ficar em um ambiente que tenha mais do que uma pessoa, ele consegue escutar barulhos, ele consegue escutar televisão, porque dependendo deste grau, aí vai ser desenvolvido para aquela pessoa, para aquela criança, para que ele seja... como é que se fala? Estimulado sem ele entrar em crise, porque tem autista que entra em crise, né? O Asperger já é diferente, mas o autista que está dentro do TEA, mas ele já é diferente. O autista, ele já lá atrás, quando ele recebe a informação do cérebro, como ele explicou agora há pouco, ele já não faz muito a discriminação, né? Então, ele tem uma ruptura, vamos dizer assim, da informação, quando ele recebe isso no cérebro. E o Asperger já é diferente, já é mais para frente dessa estrutura cerebral. Então, assim, é importante para que veja este grau de como é que poderia ser ajudado. E vai na arte-terapia mesmo. O psicólogo que vai trabalhar com essa criança, ele vai trabalhar a parte da arte-terapia, do concreto, não do abstrato. Você não consegue trabalhar com autista que seja abstrato. Você tem que ser no concreto, as coisas concretas. Senão ele não consegue absorver, vamos dizer assim, né? E chega muito do consultório também, Dani, as crianças com um processo em diagnóstico, né, de TEA. Então, hoje, dentro da literatura, a gente consente em 3 níveis de suporte, né? Esses 3 níveis de suporte, como a doutora estava falando, são níveis que, dentro do TEA, são 3 níveis onde a criança ela precisa de um suporte maior. Então, são 3 níveis, que é nível 1, eu necessito menos suporte, nível 2, eu necessito de um suporte mediano, e nível 3, eu necessito de muito suporte. Então, normalmente as pessoas tendem a associar esses níveis de suporte dentro do autismo como níveis de autista. Não necessariamente. Eu deixo bem claro. É o nível de suporte que aquela criança precisa. Então, quanto maior é o nível de suporte, mais ajuda essa criança precisa para desenvolver as suas atividades de vida diária. Escovar os dentes, se arrumar sozinho, pôr o sapato, conseguir socializar com outras crianças. Então, quanto mais dependência essa criança tem, menor é o nível de suporte que ela vai ter. Né? E quais são os grandes desafios dos pais para diagnosticar e também para lidar com essas crianças, para estimular essas crianças, para ajudar elas? Muitas delas, dependendo do grau, obviamente não vão conseguir falar de fato, mas o importante é que elas se comuniquem, elas serem entendidas. Exatamente. Então, é muito importante que os pais eles estejam abertos a todas as possibilidades que o diagnóstico permite. Então, porque dentro hoje do TEA, que virou o transtorno do espectro autista, eu tenho um espectro de variações de alterações. Então, pode ser que uma criança vá desenvolver a fala, pode ser que outras não. Mas é muito importante que os pais, eles trabalhem muito dentro deles a aceitação.
Então, uma coisa que a gente vê muito dentro do consultório é a dificuldade da aceitação do diagnóstico. Porque hoje em dia tem se falado muito em TEA, mas o que aparece muito na TV são os clichês de TEA, de autista. Sim. Então, o autista, que antigamente chamava de Asperger, né, que as pessoas que tinham o diagnóstico de Asperger são as pessoas que tinham muitas habilidades intelectuais, né? Então associam muito autistas a essas pessoas, né? Então, os pais pensam, meu filho recebeu o diagnóstico de autista, de TEA, muito provavelmente vai ser um Messi, como, por exemplo, que é uma pessoa que tem o diagnóstico de TEA, né? E não necessariamente. É muito importante também que busque informações e que busquem profissionais especializados para o tratamento dentro do TEA, que hoje em dia tem bastante, e esses profissionais eles conseguem fazer uma orientação da forma mais adequada e que os pais também se sintam seguros dentro desse processo de diagnóstico. Porque eu acredito que é muito difícil para um pai receber um diagnóstico que vai ser para a vida toda do seu filho. Porque eu tenho todo um planejamento para a vida do filho, tudo que eu pensei para aquilo, e aquilo, de um momento para outro, quando recebe esse diagnóstico, ele vai receber para a vida toda. Sim. Então, é muito importante também... Ele é determinante. Que é determinante para o desenvolvimento dessa criança. Mas o que eu acho que também é bacana a gente deixar claro para os papais, para as mamães, que essa aceitação é importante encarar de frente, é determinante toda essa equipe multidisciplinar que vocês estão comentando aqui, para que essa pessoa que tem o transtorno do espectro autista consiga ter oportunidades melhores, né? Consiga ter um desenvolvimento melhor. Que eu vou até complementar, que eu acho que é importante, ele estava falando aqui, me veio muito na cabeça, né? A gente está falando das obrigações dos pais, né? Do que eles precisam fazer, do que eles devem fazer, do que eles, né? Das aceitações que eu também, já todo momento que eu estou falando aqui. Aí me veio assim, meu Deus, né? Meu Deus, assim, no sentido de... mas assim, nossa, e esses pais, né? Então, assim, esses pais, eles precisam ser cuidados. Sim. Então, eu acho que é importante, é muito importante, que esses pais não tenham somente a orientação dos filhos com esses diagnósticos. Eles também precisam buscar uma psicoterapia, uma ajuda de psicoterapia. Um suporte. Para poder conseguir lidar com esse tipo de situação. Porque não é fácil também para eles receber essa carga deste filho, né, desta filha, e ter que dar conta disso. Então, assim, eles são os responsáveis ainda por dar conta disso. Então, às vezes, eles se sentem culpados por conta dessas questões, né? Então, eu acho que assim, é muito importante que o cuidador também se cuide. É muito importante que ele se cuide, para ele poder conseguir dar esse suporte para essa criança, que vai ser um adulto, né? Porque, assim, como o doutor falou, os pais têm uma expectativa com o nascimento dos filhos, né? Criam aí como eles vão ser, de que forma eles querem, e geralmente vão buscar coisas que eles queriam fazer e não fizeram, quer o melhor, né, para eles, com certeza. E aí, quando chega com esse diagnóstico, é muito, muito dolorido também. É muito dolorido, você está certíssima. Foi cirúrgica e necessária nesse seu pontuar aqui com os pais e o quanto eles precisam ser cuidados. Vamos, gente, dar uma olhada no resultado da nossa enquete? Por favor, diretor, resultado na tela. Principal consequência do atraso na fala das crianças, maior parte votou aí na dificuldade de socialização. Em segundo lugar, ficou, de fato, a segunda opção, 27% problemas de aprendizagem. Em terceiro, prejuízos na confiança e autoestima. Gostaria que vocês comentassem para a gente esse resultado. Estamos nos encaminhando para o fim, mas gostaria que cada um de vocês comentassem um pouquinho sobre esse feedback que a gente teve aí do nosso público. Assim, autoestima, né? Eu acho que assim... que são as três alternativas, né? São muito próximas, Sim. né? Óbvio, a preocupação, né, de todos é o outro, né? Sim. É o social. Como ele se relaciona. Como ele se relaciona. E assim, eu acho isso... ainda a gente é assim. Ainda a gente se forma através da opinião do outro. E isso é muito... Ainda é muito triste para mim. É essa palavra que eu vou utilizar, né? É muito triste porque a gente vai muito pelo que o outro está falando.
pelo que o outro vai falar da gente, do nosso filho, das nossas atitudes, não é verdade? Então foi isso que aconteceu, o social, essa relação social, né? Esse medo que a família tem que é verdadeiro, né? De como vai ser aceito esta pessoa, né? Que é essa criança, mas essa pessoa. Então, você percebe que ainda na socialização sociedade... que muitas coisas se dão, muitas coisas acontecem. Pode falar, Matheus? Sim, e aí dentro das 3 opções que tinha disponíveis, as 3 sim acontecem cada um da sua forma, mas o importante é que a plateia elegeu aquela parte da socialização, né? Que é a parte onde realmente é mais evidente o atraso de linguagem, onde ele realmente vai estar mais evidente, onde eu vou ver a escola, onde tem os coleguinhas, onde tem o primeiro contato social com pares de mesma idade. E aí, segundo, vem a questão de aprendizagem, que é muito importante também, porque a criança que tem inserido no contexto escolar e tem alguma alteração de linguagem, isso vai afetar diretamente o seu processo de aquisição e desenvolvimento também escolar. Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Espero que você que me assista também tenha gostado desse bate-papo. Aproveito para passar as redes sociais aqui dos nossos convidados. Dr. Matheus Rodrigues da Silva, fonoaudiólogo. A rede social dele é @clinicaflorense com 2 Es, o WhatsApp 11 9 90 07 08 80. E a Eliana Rosito, muito obrigada também para você, nossa psicóloga. @Eliana_Rosito_psicóloga e tem também o Facebook dela, Eliana Sandra Rosito. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta, então, a se encontrar amanhã, às 4 horas. Te espero.